Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe e convido você para mais uma aula de Física. Na aula de hoje veremos o volume 3, unidade 4, Física Moderna, tema 2, Radiação Corpuscular. Neste tema, vamos estudar algumas das descobertas em relação a quais são as partículas emitidas pelo núcleo atômico e como esse conhecimento é aplicado, tá? Então, de início, eu peço que vocês acompanhem pelo slide, tá? Para que vocês possam entender melhor a aula. Tá? E aí eu coloco na primeira parte uma imagem, tá certo? Um símbolozinho, né? Um símbolozinho aí que significa radiação, tá? E eu peço que vocês observem esse símbolo e me respondam o que vocês sabem, né? O que vocês sabem sobre esse símbolo, né? Você já viu o símbolo ao lado? Onde? O que ele pode significar? Toda radiação é prejudicial à saúde? É possível se proteger da radiação? Pensem um pouquinho, respondam, tá? E caso não consigam, no final da aula, voltem de novo para essas perguntas e tentem responder novamente. Tá ok? Então, primeiro vamos falar sobre emissão corpuscular. Tá? Chama-se de radiação corpuscular a radiação constituída por partículas elementares, né? Como partículas de próton, elétrons e nêutrons. Né? Lembram que essas aí fazem parte da matéria, né? Elas constituem o átomo, não é isso? Ou que possuem massa e carga elétrica, como as partículas alfa, né? Iguais ao núcleo do elemento hélio, ou partículas betas iguais aos elétrons, ok? Então, esse tipo de radiação se origina nos núcleos de átomos que têm grande concentração de prótons e nêutrons, tá bom? São os elementos aí mais radioatíveis, né? Que eles são mais instáveis. Quando há muito deles junto, eles ocupam um espaço relativamente grande em relação ao tamanho de cada um e a força nuclear não é forte o bastante para mantê-los unidos. E aí eles começam a liberar partículas, tá? Então, o átomo começa a se desintegrar. Né? Então, o núcleo se torna instável e seus componentes começam a se separar, né? Se separam. Durante a divisão desses núcleos estáveis, eles se dividem em núcleos menores, ocorrendo a emissão das partículas que constituem a radiação corpuscular, tá certo? Então, por exemplo, aí eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Nessa imagem aí eu mostro os núcleos atômicos, tá? De elementos pesados, como o urânio. Percebam que o núcleo do urânio, tá? Ele é cheio de prótons e nêutrons, né? Os prótons aí estão representados na bolinha vermelha e os nêutrons estão representados na bolinha azuis, tá? E aí você percebe que o núcleo do próton, tá? Ele é muito grande, né? Muito cheio de bolinhas vermelhas e azuis, tá? E aí o que acontece? Ele vai ser mais instável, tá bom? Aí você vê o átomo de lítio, tem uma concentração bem menor, o átomo de hélio, só tem 4, né? 2 de cada, e o átomo de hidrogênio, que só tem um próton, tá bom? E eles ficam aí cada vez mais, quanto átomos eles tiverem, mais partículas subatômicas eles tiverem, mais eles ficam instáveis, tá? E aí ocorre os decaimentos de partículas, tá bom? Então, existem várias partículas que podem ser emitidas durante o decaimento, né? Então, eu posso emitir partículas alfa e beta, tá? E também posso emitir partículas gama, né? Então, nós temos aí um núcleo estável, tá? Mas de repente acontece alguma coisa com ele gera uma instabilidade. Como é que pode acontecer isso, professor? Ele pode ser bombardeado com outro elemento qualquer, né? Por outro átomo de nêutron, por outro partícula de nêutron, por uma partícula de próton, né? Entre outros, tá? Então, esse núcleo começa a ter mais energia, né? Ele começa a ficar radioativo, né? E aí, quando ele tem esse excesso de energia, ele começa a emitir as partículas lá, né? Emitir de forma que seja radiação alfa, e quando ele libera lá o hélio, né? Quando ele forma o elemento hélio, tá? Radiação beta, quando ele mexe com os elétrons, né? E aí as ondas eletromagnéticas emitem radiação gama, tá bom? Então, partículas alfa é uma consequência do decaimento radioativo que ocorre quando um núcleo atômico instável, né, se transforma em um núcleo menor. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui o núcleo de urânio, tá? Ele sofre um decaimento. Aí, quando ele sofre um decaimento, ele libera hélio, tá? O hélio lá com
com átomozinhos de próton e duas partículas de próton e duas partículas de nêutron, tá, no seu núcleo, tá, e ele tem uma massa 2, tá, então quando ele liberou aí, ele formou partículas alfa, tá bom? E aí ele formou um novo elemento, né, um elemento aí, que eu chamei de TH, tá certo? É o tório, tá, ele tem uma massa bem menor do que, uma massa um pouco menor do que a do urânio, tá, e ele tem elementos e tem 90 prótons, tá bom? Aí o que acontece? O que foi que aconteceu do urânio para o tório? Tá? Aconteceu que ele perdeu uma partícula alfa, tá certo? Então cada vez que ele perde uma partícula alfa, tá? Grava bem isso. Toda vez que ele perde uma partícula alfa, ele perde 2 prótons, tá? E ele perde 4 de massa. Para cada partícula alfa que ele perder, ele perde 2 prótons e 4 de massa, tá bom? Então, nós temos aí isso aí, né? Fontes de partículas alfa são normalmente encontradas entre os isótopos radioativos pesados, inclui alguns como o urânio e o rádio, tá bom? Aí nós temos que o que é o isótopo, né? Vamos pegar pela palavra, né? Iso vem de igual e topo, lugar, né? Então, o que está no mesmo lugar na tabela periódica dos elementos químicos é uma variante de um mesmo elemento químico, tá? Então, eu tenho lá o mesmo elemento, dois elementos químicos ocupando o mesmo espaço na tabela periódica, tá? Então, eu tenho ali um variante. O que distingue um do outro, basicamente, é a quantidade de nêutrons. Então, quando eu tenho... Lembra que a tabela periódica está organizada pelo quê? Pelo número atômico, né? O número atômico representa a quantidade de prótons, tá ok? Então, quando eu tenho um isótopo, eu tenho 2 elementos ocupando o mesmo lugarzinho na tabela periódica. O que vai diferenciar um do outro? A massa deles, tá certo? Eu posso ter um isótopozinho lá, tá, de urânio, porém a massa dele vai ser diferente da do outro, tá bom? Porém a quantidade de prótons é a mesma, né? Enquanto todos os isótopos de um dado elemento compartilham o mesmo número de prótons, cada isótopo difere dos outros em seu número de nêutrons, né? Que vai gerar a diferença no número de massa também, tá bom? Partículas beta. A partícula beta surge quando um nêutron livre ou um núcleo de um átomo radioativo, né, um radioisótopo, por exemplo, decai espontaneamente, gerando um próton, um elétron e uma outra partícula, tá? Então as partículas beta surgem desse jeito aí, tá? Resumindo, a radiação beta é a emissão de um elétron, uma partícula pequena com pouca massa e grande velocidade, tá certo? Por isso, ele pode penetrar na matéria com certa facilidade, mas uma parede fina de concreto já é suficiente para impedir o seu deslocamento, tá bom? Então, quando ele limite lá um elétron, tá, ele consegue atravessar algumas coisas, porém uma parede de concreto já não consegue atravessar, né? O decaimento beta é bastante utilizado na medicina, em fontes de radioterapia, no tratamento contra o câncer, tá bom? Bom, meus queridos, de conteúdo que nós temos para essa aula, tá, é só isso, tá? Então agora eu vou resolver com vocês algumas questões para a gente poder entender um pouco melhor sobre esse conteúdo aí de radioatividade, tá ok? Então na primeira questão nós temos o seguinte: relacione as radiações naturais alfa, beta e gama com as suas respectivas características, né? Então a gente usa aí o número 1 para alfa, 2 para beta, 3 para gama, tá? Então a gente vai analisar aí os itens. Possui alto poder de penetração, podendo causar danos irreparáveis ao ser humano. É alfa, beta ou gama? É a gama, tá certo? A gama tem o maior poder de penetração, tá certo? Segunda afirmação. São partículas leves, são leves, então a massa aí, né, já sabe que é pequena. Com carga elétrica negativa, elétrons, então associar não ter muita massa e carga negativa, a gente associa a radiação beta, né, e massa desprezível, como ele disse na questão. Então, a sequência é 3, 2 por enquanto, né. Quarta afirmação, são radiações eletromagnéticas semelhantes aos raios X, não possuem carga elétrica nem massa, tá? Se vocês lembrarem
da nossa última aula, na aula anterior a essa, tá? No tema anterior, eu falei que as radiações gama, tá? Elas não têm lá interação com massa, né? E nem carga elétrica. Então, aí, de novo, mais uma radiação gama. Então, a sequência está 3, 2, 3. São partículas pesadas de carga elétrica positiva. Opa, se é positivo, tem que associar prótons, né? Que, ao incidirem sobre o corpo humano, causam apenas queimaduras leves. Então, aí nós temos a radiação alfa, né? Então, a sequência aí, ó, ele pede a sequência correta, de cima para baixo. Então, a sequência correta é 3, 2, 3, 1, item D, tá ok? Próxima questão. Analise os itens a seguir que forneçam informações a respeito das radiações nucleares. Primeira radiação aí, ó, primeiro item, né, primeira afirmação. As radiações gama são ondas eletromagnéticas, beleza, tá? Que é de elevado poder de concentração. Perfeito, tá? Então isso aí tá certo, né? As radiações gama são ondas eletromagnéticas com elevado poder de penetração, né? Elas conseguem ir muito fundo na matéria, tá bom? 2. O número atômico de um radionucleídeo que emite radiação alfa aumenta em 2 unidades, negativo, tá bom? A gente viu que ele vai diminuir tanto a massa, vai diminuir em 4 unidades a massa, tá bom? E diminuir 2 unidades lá o número de prótons, tá bom? Então era o contrário, o item 2 está errado. Item 3. As radiações beta são idênticas aos elétrons, tranquilo, e possuem carga elétrica negativa, tranquilo. Mas pode existir também, gente, a antimatéria. Então, existindo a antimatéria, nós temos o antipróton. Tá? Aliás, desculpa, o antipróton não, o antielétron. E aí o antielétron é chamado de positron, né? Ele tem as mesmas características, porém ele tem um sinal positivo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso aí. Tá? O positron, ele também entra aí dentro das radiações das emissões beta, tá certo? Então, mais o 3 está correto. Item 4, o número de massa de um radionucleídeo que emite radiações beta não se altera. Perfeito, tá? Não vai se alterar porque a radiação beta vai mexer com quem? Com aquelas partículas negativas, que são os elétrons, que a massa é o quê? Desprezível. Então, não vai alterar nada na questão do número de massa, tá bom? Então, a quarta também está correta. Quinta afirmação, as radiações gamas possuem carga nuclear mais 2 e número de massa 4. Não, tá certo? Isso aí está se referindo a quem? Ao núcleo do hélio, né? O núcleo do hélio está se relacionando a quem? A radiação alfa, tá? Então, essa 4 aí está errada. Então, só está certa a 1, a 3 e a 4. Marca aí o item B, né? Ele quer as corretas, marca o item B. Próxima questão. Um radioisótopo, opa, se ele é radioisótopo, quer dizer que ele tinha um outro lá, elemento parecido com ele, né? 222 do RN, né? Do radônio 86, né? Por uma série de desintegrações, transforma-se no isótopo de 206 do chumbo, né? pH aí, que é 82. Determine o número de partículas alfa e o número de partículas beta envolvida nessas transformações. Ó, gente, nós vamos tirar as partículas alfa de acordo com o número atômico, tá certo? E de acordo com o número de massa. Então, perceba o seguinte, que o radônio aí tinha 86, tá? Aí ele caiu para quanto? Para 82, tá certo? Então, ele perdeu quanto aí? Ele perdeu 4, tá certo? Mas vamos ver lá quanto é que ele perdeu de massa, tá? 222 menos 206 dá o quê? Dá 16, né? Então, isso aí seria equivalente a quantas partículas? Seria equivalente a 4 partículas alfa, tá certo? Então, ele perdeu 4 partículas alfa. Também perdeu beta, professor? Perdeu, tá? Então, ele vai perder também a mesma quantidade de partículas beta, tá? Então, marca aí o item D, tá ok? Próxima, o avanço científico e tecnológico da física nuclear permitiu conhecer com maiores detalhes o decaimento radioativo dos núcleos atômicos instáveis, desenvolvendo-se algumas aplicações para a radiação de grande penetração no corpo humano, utilizada, por exemplo, no tratamento de câncer. A aplicação citada no texto se refere a qual tipo de radiação? Radiação beta, alfa, gama, raio-x ou ultravioleta?
Gente, a ultravioleta ela reage já com a pele, então ela ia até provocar câncer, né? Então ela não consegue passar da camada da pele, tá? Então aí a ultravioleta já não é. O raio-x consegue, porém ele pode ser absorvido por o cálcio, tá? Então não pode ir tão fundo assim o raio-x, né? Partículas alfa e beta também não, só pode ser quem? Só pode ser a partícula gama, né? A partícula gama tem um grande poder de penetração. Marca aí o item C, tá? E a nossa última questãozinha aqui, tá? Ela diz o seguinte: os elementos radioativos são muitos usados em medicina, tanto para diagnóstico como para procedimentos terapêuticos. São também usados para determinar os mecanismos das reações químicas e determinar a idade dos objetos antigos. As reações nucleares são aproveitadas em geradores de eletricidade e em armas de destruição maciça, né? São as armas nucleares. Com relação à emissão das partículas, né, partículas ou radiações por átomos radioativos, é correto afirmar que, tá? O item A diz: radioatividade é a emissão espontânea de partículas e ou radiações do núcleo estáveis do átomo originado outro núcleo que serão sempre instáveis, tá certo? Esse item aí, gente, ele está errado. Por que ele vai estar errado? A radiação é emitida a partir do núcleo instáveis, tá? Do átomo, e forma um átomo cada vez menos instável, tá? Ele vai tentando chegar à estabilidade. Então, cada átomo que eu vou formando vai ser cada vez menos instável, tá? Então, essa aí está errada por isso, tá ok? B. A partícula alfa é um núcleo do átomo, é um núcleo do átomo de hélio. Portanto, é formada por 2 prótons, 2 elétrons e 2 nêutrons. Negativo, tá bom? Ele vai ser formado por quantos nêutrons? Vai ser formado aí por 4 nêutrons, né? Então, a partícula alfa também não é do núcleo do átomo, tá? Ela aparece devido lá à quebra do núcleo do átomo, tá? E aí acontece isso, tá ok? Então, essa informação está errada. Item C, a partícula beta forma-se a partir da desintegração do nêutron, que resulta em um próton, um elétron, né, uma partícula beta, e um neutrino, uma partícula sem carga elétrica sem carga elétrica e de massa desprezível. Até o momento está ok, tá? Essa item C seria o mais correto até o momento, mas vamos olhar os outros itens. B. As emissões gama são partículas que apresentam menor poder de penetração. Já está errado aí, né? Elas têm um maior poder de penetração. Entender está errado. As emissões alfa são as principais responsáveis pelos efeitos biológicos das radiações. Podem produzir mutações nas células do nosso organismo com gravíssimas consequências genéticas. Não, a gente viu até mesmo na questão anterior que as consequências produzidas pela radiação alfa, pela emissão alfa, tá? Ela é mais uma queimadura, né? Mais superficial. Então, realmente, o item C é o item correto. Então, meus queridos, vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula de física.